Bom dia, seja bem-vindo ao estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga de forma virtual. A nossa oração a Deus é que Ele esteja sustentando a sua vida, que Ele dê a sua provisão diariamente para você. Nós reconhecemos que são dias difíceis e não somente pela preocupação com a saúde, que é tão importante, mas também pelo impacto em nossas vidas, em nossas atividades, de onde tiramos o nosso sustento. E nós devemos continuar orando a Deus e pedindo em favor das nossas autoridades. Devemos também rogar a Deus que Deus nos dê a cura para essa enfermidade, nos dê a cura para essa pandemia que assola não só o nosso país, mas assola ao mundo todo. E depois que todas essas coisas passarem, que nós possamos dizer como o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. E esses são os momentos de muita reflexão nas nossas vidas. E a escola dominical, nós temos o desejo e a saudade dos irmãos, de podermos vê-los todos aqui reunidos. Eu creio que esse é o sentimento do seu coração também. Mas por enquanto nós estamos usando esse método, que é o método que Deus permitiu para que nós pudéssemos estudar a sua palavra. No último estudo, no estudo anterior, nós falamos sobre o contexto histórico do Salmo de número 96. Se você ainda não assistiu nesse mesmo canal do YouTube, é só você procurar uma das postagens anteriores, você vai ver o estudo sobre o contexto histórico do Salmo de número 96. E agora, para que a gente possa meditar no Salmo, é importante a gente relembrar que o rei Davi, que também era salmista, ele está diante de Deus. Ele está diante da Arca da Aliança, ele está contemplando as promessas de Deus se cumprindo, e ele relembra todos os grandes feitos de Deus na história. E ele está ciente também do favor de Deus para com o seu povo. E ele, como quem vê adiante, ele profeticamente, ele prevê a ação de Deus não somente em Israel, mas em todo o mundo, diante de todos os seres. Davi também está diante do povo, de todo o seu povo. Se você observar a narrativa do contexto em 1 Crônicas 16, que Davi reuniu a todo Israel, todo o povo está ali diante dele. Milhares de pessoas estiveram envolvidas em buscar a arca e trazê-la até Jerusalém, e trazê-la para o meio do povo, né? Assim como o tabernáculo que ficava no centro durante a peregrinação de Israel. Nesse sentido, queria até convidá-lo a assistir, nesse mesmo canal, uma postagem sobre o estudo do tabernáculo. A Viviane deu esse estudo para a gente no final do mês de outubro, começo do mês de novembro do ano passado, e é importante você conhecer. Deus mandou construir um tabernáculo e o tabernáculo ficava no meio do povo. Agora, depois, isso durante a caminhada no deserto, eles já haviam chegado à Terra Prometida, já haviam se passado quase 400 anos. A Arca da Aliança, se você observar o outro vídeo que fala do contexto histórico, havia sido tomada pelos seus inimigos e agora estava sendo trazida de novo para o meio do povo, lá em Jerusalém, numa tenda que Davi havia construído. É importante você pensar isso. Deus quer estar no meio, no centro do seu povo. Houve também uma grande festa. Davi dá pão, carne e passas para todo o povo. E os levitas então são designados para 4 verbos aqui. Os levitas são designados para ministrar, celebrar, louvar e exaltar o Senhor. Isso quem havia estabelecido era o próprio Deus nos dias de Moisés, e agora Davi estava também em cumprimento com isso, pedindo que os levitas, que eram sacerdotes, eles ministrassem, celebrassem, louvassem e exaltassem o nome do Senhor, Deus de Israel. É um momento que, como se você pensasse todo o povo olhando para um líder. E esse líder, que é Davi, ele está diante de todo o povo, diante dos levitas, e ele então está ali, não para contar piadas, não para agir como um animador de auditório, não para usar palavras para atacar os seus opositores ou o rei anterior, e muito menos para falar bem de si mesmo. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele vai compor esse salmo, ele vai pronunciar esse salmo diante de toda a população, diante de todo o povo de Deus. Ele abre os seus lábios para convidar o povo à adoração, todo o povo de Israel.
É nesse sentido que nós vamos ler o Salmo 96, relembrar o que diz esse texto para a meditação. Você que está assistindo, eu sugiro que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no Salmo hoje. Ler o Salmo, meditar em tudo aquilo que ele diz e o que representa. Diz assim o Salmo 96: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele mesmo firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Louvado seja pelas tuas grandes maravilhas realizadas no teu povo. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por tua graça e teu favor em nossas vidas. Neste momento, Pai, ilumina o nosso entendimento, a compreensão da tua palavra. E para o que todo esse texto aponta, Pai? Nos ajuda a entender, nos ajuda a sermos edificados pelo teu Espírito Santo. Abençoe, Pai, esse momento de estudo. Abençoe a vida dos nossos irmãos. Dá-nos tua graça e proteção em nome do Senhor Jesus. Te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje é o dia, como foi dito, de analisar o Salmo. Analisar o Salmo em si, em tudo aquilo que ele diz. O primeiro versículo diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Eu não tenho dúvida que você sabe o que significa cantar. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ver uma criança cantando. Ela não estava triste naquele momento em que ela estava cantando, ela estava alegre. Na sua simplicidade, cantando e louvando. Tiago diz assim: está alguém alegre? Cante louvores. E o momento histórico de Israel era propício para cantar. Mas precisamos nós, no dia de hoje, termos cuidado. Em momentos de alegria, muitas pessoas cantam os mais diversos tipos de música, com as mais diversas letras, muitas vezes com direções também das mais diversas. Davi convida o povo a cantar ao Senhor. Cante ao Senhor. Israel havia conhecido a idolatria durante o seu período no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles fizeram um bezerro de ouro lá no deserto para adorar. E também quando eles entraram na terra prometida, depois de 40 anos, eles estavam sobre 40 anos de caminhada no deserto. Quando eles entram na terra prometida sob a liderança de Josué, eles precisam escutar Josué dizer para eles assim: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós somos convidados a cantar ao Senhor. Esta é a direção correta de todo o louvor representado pelo canto. O louvor representado pelo canto, ele precisa ser direcionado ao Senhor. Davi também diz para cantarmos ao Senhor um cântico novo. E ele não está falando de uma música inédita. A ênfase de Davi é para um fato novo, algo novo que havia acontecido, algo novo que Deus havia feito em favor da humanidade,
que ele criou. E ele convida todas as terras a cantar ao Senhor. É assim que diz o versículo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, e não apenas Israel. O verso 2 diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Bendizer, creio que você sabe, significa falar bem. Falar bem. Por que falar bem do nome de Deus? Porque o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Lembra da oração do Pai Nosso, quando a gente diz assim: santificado seja o teu nome. Ouça, Deus zela pelo seu nome. Deus zela pelo seu nome. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A Arca da Aliança, você precisa se lembrar disso, era o local onde o nome do Senhor era invocado. Davi havia trazido a arca, ele fez uma grande festa, ele está diante do povo, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O nome do Senhor era invocado diante da Arca da Aliança. O povo também deveria bendizer o nome do Senhor, porque Deus havia olhado para eles com benignidade. Deus havia feito e renovado alianças, estabelecido promessas, e Deus os havia libertado do Egito, os havia estabelecido na terra em que havia prometido dar à descendência de Abraão. Deus os tinha salvado, já que ali tem uma frase assim: proclamai a sua salvação. Deus os havia salvado do Egito, da opressão do faraó a quem eles serviram como escravos. Deus os tinha salvado da idolatria do Egito. Deus os tinha salvado da hostilidade do deserto, da fome, da sede, do clima. Deus, e somente Ele, seria capaz de salvar esse povo. Se Israel existia como nação, é porque Deus os havia salvado. E Ele o fez com mão poderosa. Ele fez usando líderes levantados por si mesmo, uns tipos de Cristo. Agora o povo era convidado a cantar, proclamando a sua salvação. O verso 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O povo de Israel viu a glória do Senhor, evidentemente ele viu parte dessa esplendorosa glória, e Deus havia se manifestado a sua glória para eles no Monte Horebe. Creio que você vai lembrar desse episódio, e falado diretamente ao povo por meio do seu servo Moisés. A glória de Deus também se manifestou no deserto. Há episódios de que a glória de Deus se manifestava, e Deus também fez grandes maravilhas no meio do seu povo. No Egito, você deve lembrar das 10 pragas, no Mar Vermelho, no deserto, no Jordão, quando eles entram na Terra Prometida, quando eles estão para entrar na Terra Prometida, e o Jordão se abre. Em Jericó, lembra na primeira batalha que as muralhas ruíram? Nas demais batalhas, Israel tinha muito o que contar às outras nações sobre a glória e as maravilhas de Deus. No versículo 1, 2 e 3, há uma clara expressão de que Deus é Deus para ser conhecido de todas as nações e de todos os povos, e não apenas de Israel. Creio que você reparou isso. Israel deveria estar ciente de que o nome do Senhor deveria ser anunciado a todas as nações. Você consegue perceber para onde que isto aponta? Consegue perceber isso? Ele diz assim: anunciai a todas as terras, proclamai a sua salvação entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Evidentemente é muito claro, isso já aponta para a pregação do Evangelho, que um dia sairia para todas as nações, como você vê no mapa aqui atrás. Um dia o Evangelho sairia lá de Israel, percorreria todo mundo, todo mundo. O verso 4 e 5 diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Na verdade, o salmista está dizendo para cantar, para proclamar, para louvar. Por quê? Porque o Senhor é muito digno de ser louvado. Nós adoramos a Deus por quem Ele é e louvamos por aquilo que Ele faz. Grandeza
e dignidade são atributos exclusivos de Deus. Grandeza e dignidade. Dignidade significa qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Vou falar de novo. Dignidade significa qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. E somente o Senhor é digno. Lembre-se do que diz em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, um grande anjo, ele vê um livro na mão daquele que está sentado no trono e diz assim: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Novamente, Israel é lembrado de que tudo o que Deus fez, em uma das suas últimas orações, Davi narra isso, tudo aquilo que Deus havia realizado. Há uma belíssima oração de Davi, narrada em 1 Crônicas 29, quando Davi reconhece e diz assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo o dar força. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus grande e temível. Esse é o Deus digno de louvor e de adoração. Mas o Salmo também diz assim: os deuses dos povos não passam de ídolos. Os deuses dos povos não passam mesmo. Eles têm um limite. Esse é o limite deles. Eles não passam disso. Eles não passam de ídolos. Eles não criaram nada. Eles não podem socorrer ninguém, porque eles não têm nada para oferecer. Somente Deus, que criou todas as coisas, pode vir em nosso socorro e nos pedir que não fiquemos ansiosos. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? Imagine se você tivesse a infelicidade de não crer em Deus. Alguns dias atrás, o pastor Dom João, ministrando a nós presbíteros numa reunião do conselho, ele falava daquele Salmo 37, que fala daqueles que não temem a Deus e aparentemente prosperam. E o salmista diz: até que eu atentei para o fim deles. Tanto o 37 quanto o 73 trazem mensagens muito semelhantes. E daí, o pastor Dom João, ministrando a nós presbíteros, ele dizia assim: talvez a coisa mais triste não é o fim deles. Claro, o fim deles é triste, é evidente. Mas talvez a coisa mais triste é você não poder desfrutar hoje da presença de Deus, do consolo do Senhor, de estar diante da sua presença. Veja que privilégio que nós temos de servir e conhecer o Deus verdadeiro. O salmista vai dizer no verso 6 assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Majestade é o caráter que impõe respeito e veneração. Força aponta para a sua vitória. Formosura nos faz olhar o que é belo, sem nunca nos cansarmos de ver. Davi convida o povo a ver a grandeza do seu Deus. E a glória do Senhor é o somatório de todos os seus atributos. Um dia, Cristo encarnou. Creio que você se lembra disso. Um dia Cristo encarnou e, como diz João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O povo de Israel, ele viu a glória de Deus se manifestando no Monte Horebe. Às vezes a glória de Deus aparecia e surgia no meio do povo. Mas um dia, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. E diz João: e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verso 7, 8 e 9 dizem assim: tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Novamente,
Todas as famílias e todos os povos são exortados a reconhecer o Deus revelado em Israel. Eles deveriam tributar a Deus. Tributar significa dedicar, prestar, reconhecer quem Ele é. E os atributos são os mesmos já citados: glória, força, beleza e santidade, acrescentando uma dose de tremor para todas as terras. E essa dose de tremor, ela é explicada nos próximos versículos. O verso 10 diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Novamente, as nações são notificadas a reconhecerem que o Senhor reina e a reconhecer que se o mundo está de pé é porque Deus o firmou. Tremam dele, tremam diante dele, porque ele julga todos os povos. Julgar significa formar conceito e proferir sentença de condenação ou de absolvição sobre alguém. A carta aos Hebreus, ela nos mostra que todas as coisas estão claras e evidentes diante daquele a quem teremos de prestar contas, diante de Deus. Mais do que um convite à adoração ao Deus verdadeiro, Israel e todas as nações deveriam reconhecer que o Deus glorioso, majestoso, forte, belo e santo contém todos os atributos que nos são contrários. Você já parou para pensar nisso? Sendo que o último, santidade, nos sentencia à condenação. Por exemplo, glória, que é o somatório de todos os atributos de Deus. Nós não temos a mínima glória. Majestade, somente Ele. Força, somente Ele. Beleza, somente Ele. E santidade. O problema é que a nossa iniquidade, o nosso pecado, confronta com a santidade de Deus. Deus não exige que nós sejamos gloriosos, majestosos, fortes e belos. Ele é assim. Mas Deus exige que nós sejamos santos. E quando Ele diz assim, que Deus julga os povos, é por causa da sua iniquidade. Eu fico imaginando como é que seria Israel chegar a uma nação, proclamar a existência de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo faz isso. Se você se lembrar, ele chega lá em Atenas, diante de um povo tão idólatra, adorando tantos deuses, ele apresenta o Deus verdadeiro e diz assim: Deus notifica vocês a que se arrependam, porque Ele vai vir e vai julgar o mundo. Assim Israel deveria fazer. Reina o Senhor, ela deveria anunciar, porque Ele firmou o mundo, e o mundo não se abala, e Ele julga os povos com equidade. Equidade é uma virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade e respeito à igualdade de direitos. O verso 11 e 12, caminhando para o final, diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Se você se lembrar do Salmo 19, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vemos que a natureza louva e glorifica a Deus, mas eu queria que você entendesse que esse salmo, nesse contexto que está sendo dito, ele está falando num outro contexto. Ele diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se, alegrem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. E ele vai dar um motivo. Toda a natureza criada por Deus, tudo aquilo que Deus criou e Deus disse era tudo muito bom, tudo aquilo que com a queda, com o pecado, foi amaldiçoado. Quando Deus diz para Adão assim: maldita é a terra por tua causa. Toda essa natureza criada por Deus, que, como Paulo diz em Romanos 8, geme e suporta angústias e que está em ardente expectativa, toda essa natureza é convidada a se alegrar, é convidada a exultar, é convidada a rugir, é convidada a folgar, é convidada a se regozijar, porque a sua redenção está próxima. É por isso que o Salmo diz essas frases. A criação será redimida do cativeiro da corrupção, como diz Paulo em Romanos 8.
E a razão está no último versículo. Verso 13 diz assim: porque vem, o Senhor vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, julgará os povos consoante a sua fidelidade. Toda a contemplação de Deus aponta para o seu caráter de justiça e de santidade. E o juízo de Deus, em Gênesis 3, na queda, ele está se cumprindo. Deus anuncia por boca do seu servo Davi que ele vem julgar a todos conforme estabeleceu. E ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Esse é o Salmo 96, algumas considerações e aplicações para as nossas vidas. Primeira, como o nosso Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Além de se revelar a nós, através da nação de Israel, Deus promove todas as condições para que o seu povo o adore, por quem ele é. Deus é que permitiu que tudo isso acontecesse. E ele nos convida para cantarmos a ele. Ele também nos convida para bendizermos o seu nome. Ele faz maravilhas e diz: anunciem as minhas maravilhas. Ele nos salva e diz: proclamem a minha salvação. Ele se revela como o único Deus e diz: os deuses dos povos não passam de ídolos, somente eu posso socorrer vocês. Deus permite que vejamos sua glória, majestade, força, formosura e santidade. E ao mesmo tempo, nós nos vemos tão pequenos diante de um Deus tão grande, e nos vemos como condenados diante de tão grande santidade. Deus tem uma santidade tão bela, e nós temos um pecado tão feio. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Lembre-se, eu e você, nós precisamos da salvação de Deus. Segunda consideração que a gente faz sobre o Salmo, Só Deus é digno de adoração, somente Deus é digno de adoração. Ao mesmo tempo que Deus nos chama para o adorarmos, Ele diz que isto deve ser feito na beleza da sua santidade. E aí nós temos, como eu já disse, um grande problema. A santidade de Deus é um atributo que nos faz exatamente tremer diante dele. Nós não somos gloriosos, majestosos, fortes e belos, mas Deus não nos culpa por isso, por não sermos majestosos, gloriosos, fortes ou belos. Deus não nos culpa por isso. Mas Deus é santo e nós não somos. Devemos sim tremer diante desse Deus. A sua salvação somente pode estar em Cristo. Ou como que você espera subsistir diante desse Deus? Um Deus que tem todos esses atributos de glória, majestade, força, poder, santidade. Mas como que você espera subsistir diante dele? Nós temos uma única chance. Nossa única chance é a salvação de Deus dada em Cristo. Lembre-se, o juízo de Deus não veio sobre o povo de Israel no Egito, porque eles estavam marcados com o sangue de um cordeiro. Senão o juízo de Deus teria vindo sobre eles. Deus mesmo estabelece a sua salvação mediante a demonstração de seu amor em seu Filho. Não é assim que diz João 3,16? Que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conclusão que a gente pode chegar seria a seguinte: que privilégio que nós temos de poder cantar ao Senhor. Que privilégio! O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Que privilégio nós temos em conhecer a sua salvação e poder proclamá-la a todos. Não se intimide com a postura do mundo em relação a Deus. Não se intimide. Muitas pessoas imaginam que aqueles que creem em Deus são fracos. De maneira nenhuma. Olhe o que a história revela a respeito de Deus. Renove a sua mente nesse conhecimento de Deus. Fortaleça a sua mente, o seu pensamento em relação a Deus. Olhe tudo aquilo que Deus fez. E lembre-se, Israel se afastou de Deus. Mesmo tendo visto todas essas revelações,
Israel vai se afastar de Deus, você conhece a história. Eles vão se inclinar diante de outros deuses, e eles vão receber o justo juízo de Deus. Mas Deus vai resgatar a sua nação, porque dessa nação um dia viria o nosso Salvador. Se apegue ao Senhor. Se apegue ao Senhor, não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de buscá-lo em oração. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deus te abençoe. Vamos orar novamente? Muito obrigado, Senhor, pela revelação do teu evangelho a cada um de nós. Nós somos fracos, nós somos pecadores e, de fato, precisamos, ó Deus, ter os nossos pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos ser justificados pelo teu Espírito Santo. Nós precisamos trazer à nossa mente a lembrança de quem tu és, de quem nós somos e de que a nossa salvação reside única e exclusivamente do teu Filho. Muito obrigado por esse salmo, muito obrigado por esse convite, muito obrigado por essas revelações. Que nós façamos tudo aquilo que o salmo nos convida e que nós possamos anunciar a tua grandeza dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.